Finalmente chegamos na parte da implementação segura. Vamos então agora partir da arquitetura ao código. Na aula anterior, nós tivemos algumas reflexões sobre como construir uma arquitetura segura. Agora, nós vamos partir para o próximo passo. O mais importante aqui é que nós consigamos perceber que a arquitetura ela não se implementa sozinha. É por isso que na implementação segura, nós precisamos transformar as decisões arquiteturais em código. Na aula anterior, nós projetamos uma arquitetura segura para o sistema de matrículas. Identificamos componentes, limites de confiança e pontos de entrada, onde podem também ser chamados de superfícies de ataques. Também tomamos decisões como autenticar cada usuário, verificar permissões no servidor, aplicar o menor privilégio, proteger operações críticas, registrar ações relevantes e aí preservar a disponibilidade do sistema. Isso tudo foi feito na hora de pensar na arquitetura do sistema. Mas existe uma diferença gigante entre desenhar uma arquitetura segura e entregar um software seguro. E eu não estou dizendo que desenhar a arquitetura segura não é importante ou que não é necessário. Ela é simplesmente a base para a implementação segura. Uma vez que você tem a implementação daquela arquitetura de maneira consistente e a arquitetura era segura, aí sim, aí você pode partir para um entregável também seguro. No diagrama é muito fácil escrever serviço de autorização, validação, auditoria ou proteção contra abuso. O problema é que nenhuma dessas caixinhas se transforma automaticamente no código correto. Entre a arquitetura e o sistema em execução, existe a implementação. E é exatamente nesse ponto que boas decisões precisam ser preservadas. Elas não podem ser enfraquecidas e nem mesmo elas precisam ser refeitas, mas elas precisam ser preservadas, certo? Então, se nós anularmos uma decisão arquitetural, mesmo sem querer fazer isso, na hora de implementar, nós vamos ter um software inseguro. Mesmo que a decisão arquitetural, ela por si só, tenha sido pensada para que nós tornemos um software mais seguro, na hora de implementação, isso pode ir para água abaixo. Então, eu poderia reformular a frase que eu falei agora há pouco, dizendo que nós devemos preservar, né, e não enfraquecer, nem anular, para, na verdade, uma frase de atenção. No momento da implementação, pode acontecer, mesmo involuntariamente, que as decisões elas não sejam preservadas. Elas sejam, de fato, enfraquecidas ou até mesmo completamente anuladas por erros na hora de seguir a desenhada na etapa anterior. Imagina que o nosso diagrama determine que um componente, que é, por exemplo, um servidor autorizado, né? Quando eu falo servidor, é o servidor da secretaria, e que esse servidor autorizado, né, esse ator do sistema, ele pode realizar uma matrícula de forma excepcional. A decisão arquitetural, por si só, ela está correta. Porém, se o endpoint receber do navegador um campo perfil e o código confiar que esse valor é realmente servidor, né, ao invés de ser aluno, e não verificar, qualquer estudante poderia se passar por uma secretaria, por exemplo, por uma pessoa da secretaria, por exemplo, né, para transformar aquela decisão em uma decisão mal intencionada, mas que tem um efeito real. Então é por isso que se a arquitetura ela prioriza a autorização, né, e ela tem essa autorização prevista, mas a implementação ela não realizou aquela autorização de maneira segura, não basta eu desenhar uma caixinha dizendo que vai ter uma autorização antes de um usuário conseguir fazer a sua tarefa, se na hora de implementar eu não fiz isso de maneira segura, de maneira consistente. Imagina também que a arquitetura define a quantidade de vagas que vai ser verificada antes da matrícula. Então, a arquitetura ela fez o seu papel. Ela projetou um pipeline, né, um fluxo, onde primeiro é necessário verificar a quantidade de vagas e depois matricular somente se houver vagas. E aí, dois estudantes tentam ocupar a última vaga no mesmo instante, como nós vimos na nossa aula passada sobre arquitetura de software. O código, ele consulta o banco de dados para cada um estudante, enquanto cada um está no seu dispositivo, e encontra uma vaga disponível nas duas aquisições. Até aí, tudo certo, porque de fato, quando eles consultaram, havia uma vaga disponível. O que não pode acontecer é que o código fale
na hora de implementar o botão de salvar ou de efetivar a matrícula, que ele falha de confirmar se realmente ainda está disponível aquela vaga que recém agora estava, né? Que eles acabaram de verificar que estava disponível, mas na hora de confirmar ainda estava disponível. A regra existia, mas foi implementada sem uma operação atômica. Operações atômicas são justamente aquelas que elas começam e ou elas são completamente anuladas, que seria o equivalente a um usuário verificar, sua matrícula não foi efetivada porque não há mais vagas, mesmo que na telinha aparecesse um segundo atrás que tinha uma vaga, agora não tem mais. Então, isso é um caso de operação atômica que foi desfeita. Ou o contrário, de fato, o cara ali que conseguiu clicar primeiro e efetivar sua matrícula, ele teve sua matrícula aceita. Tá? Então, esse é o conceito de atomicidade. Ou vai até o final e efetiva de forma consistente, ou volta, né, e cancela a operação, aborta, porque de fato ela não pode ser concluída. Nesse caso, não poderia ser concluída por uma falta de vaga. Então, portanto, né, quando nós falamos em implementar de forma segura, talvez a primeira coisa que vocês pensem é: eu tenho que implementar sem erros, sem colocar bug no código. Só que não é só isso. Não é simplesmente falar de sintaxe ou de falar da lógica simplesmente seguindo um roteiro. Nós temos que pensar se nós estamos de fato preservando dentro do código aquelas propriedades de segurança que nós já planejamos nas etapas anteriores. Então, a etapa de implementação, ela não é o momento de você ter novas ideias e ficar o tempo todo tentando melhorar o sistema de maneira sem seguir uma maneira sistematizada, né? De maneira não sistematizada. Na verdade, nesse momento, nesse ponto do seu desenvolvimento do software, você já tomou a maioria das decisões e nessa hora você vai eventualmente optar por usar formas diferentes de obedecer, de conseguir implementar e fazer refletir aquilo que foi previsto lá na sua arquitetura, certo? E aí eu pergunto para vocês, uma boa arquitetura, ela garante uma implementação segura? Vocês já perceberam, né, que a resposta é não. Uma boa arquitetura, ela reduz riscos, ela organiza os controles e torna a implementação segura mais viável. Então, olha como essa frase é importante. Uma boa arquitetura, ela torna a implementação segura mais viável. Ela facilita a vida de quem vai implementar. Mas ainda precisamos implementar cada decisão corretamente, verificar comportamentos indesejados e produzir evidências que os controles de fato realmente funcionam. Lembra quando nós aplicamos aquele estudo do STRIDE e depois NIST para a gente verificar então quais eram os controles que deveriam ser projetados na nossa arquitetura? Pois bem, na hora de implementar, nós temos que não apenas implementar esses controles, né, mas também verificar se eles de fato foram implementados de forma consistente.